Então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos mais uma vez iniciando nosso estudo de Apocalipse. Estamos quase finalizando o estudo do capítulo 13. Nós vamos ver hoje o tão famoso e conhecido e ao mesmo tempo desconhecido assunto sobre a marca da besta. Vamos ver como isso se conecta com a imagem da besta que nós vimos na semana passada. E, pela graça do nosso bom Deus, nós vamos entender o que é o oposto à marca da besta, ou seja, o selo de Deus, para então entendermos o que é o falso, tá bom? Então, para iniciar nosso estudo, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo e a irmã Marisa vai orar pelo nosso estudo e por todos nós, por favor. Oremos. Querido Deus, amorável Pai, soberano Senhor, digno Tu és, Senhor, de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, de ter conhecimento, Senhor, das Tuas profecias. Venha nos iluminar, que o Teu Santo Espírito esteja com o Johan também, para que ele possa falar as palavras que precisamos ouvir. Abra as nossas mentes e o nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Marisa. Está aqui nosso slide que apresenta o título, tá bom? As Profecias do Apocalipse, a nossa série, e hoje nós estudaremos a marca da besta. Ok? Então, como nós começaremos esse estudo? Com uma breve recapitulação para entendermos o que é a imagem da besta, tá bom? Na semana passada nós usamos uma história do passado, duas na verdade, em relação ao livro de Daniel, que é também profético. O livro de Daniel conta a história de Daniel sendo enviado à cova dos leões por causa de uma trama que seus colegas, né, que tinham autoridade junto com ele, chamados sátrapas, eles criaram um engano para prender Daniel, porque eles mentiram para o rei Dario, dizendo de que ele deveria estabelecer uma lei para que ninguém no império pudesse exercer a sua religiosidade durante 30 dias e que apenas o rei poderia receber adoração. Então, ali, essa conspiração feita contra o remanescente, né, na figura de Daniel naquele momento, permitiu criar um decreto de morte que ameaçasse a integridade. Então, nós vemos confabuladores, né, que logo que surgiu a lei, apontaram o dedo contra Daniel e o rei, caindo na cilada, ele não teve outra opção que mandar prender Daniel e colocá-lo na cova dos leões. Então, um decreto obrigando as pessoas a não exercer a sua religiosidade ou a sua crença, né? O que isso tem a ver com o Apocalipse, com a imagem da besta? A imagem da besta vai se formar quando esse poder enganador, né, que nós estudamos, e quem não acompanhou até aqui pode acessar os links anteriores, nós definimos como sendo uma das suas cabeças, o papado, que quando foi ferido, desde aquele momento que foi ferido, está recuperando suas forças, sua influência, e quando ele recuperar totalmente as suas forças e a sua ferida for curada, ele vai promover o estabelecimento de leis que favoreçam, em primeiro momento, a não observância da religião das pessoas, ok? Então, em primeiro lugar, quem acredita num sistema de adoração diferente que aquele que o papado vai estabelecer, será proibido de ir para o templo, por exemplo, num dia de descanso ou num dia de guarda diferente que aquele que a lei vai promover, ok? Então, essa história vai se repetir no futuro com os mesmos protagonistas, um poder político se unindo a um poder religioso, isso representa a imagem da besta, e ali nós veremos um primeiro momento, o povo de Deus sendo impedido de guardar o verdadeiro dia de descanso, ok? Existe uma outra história que nós utilizamos como auxílio, né, que nós vamos ver daqui a pouco, que é Daniel 3. O que Daniel 3 tem a ver com Apocalipse 13? Vejam as semelhanças, né, as conexões.
Ali à esquerda vocês veem os versículos e o assunto, e à direita vocês veem os versículos e o assunto de ambos os capítulos, tá? Nabucodonosor, um rei poderoso, equivale a um poder que sobe da terra, que é representado pelos Estados Unidos, tá bom? Tem um vídeo só para explicar por que nós defendemos essa afirmação, que a besta que sobe da terra representa os Estados Unidos. Versículo 2 de Daniel 3, uma imagem falsa, né? A imagem verdadeira era de vários metais, de Daniel 2. A falsa, ela é de ouro puro. A imagem da besta, isso equivale à imagem da besta que vai ser da união, né? Da terra, da besta que surge da terra com a besta que surge do mar, ok? Versículo 5. Daniel e todos os súditos são obrigados a se ajoelhar diante da imagem falsa. Isso equivale a um conjunto de leis que vão obrigar a um falso dia de adoração que será formado pela adoração ao Deus Sol, né? O Sunday, o dia do Sol. Um dia que Deus não criou, porque pois Deus criou no sábado, o sábado, né? E ele nos lembra que ele é o nosso Criador, tá bom? Versículo 2, existem sacerdotes que tiveram a ideia de oferecer a Nabucodonosor a construção de uma imagem de ouro. Esses sacerdotes se uniram ao rei com o propósito de consagrar essa imagem. A união da igreja e o Estado, o poder papal junto com os Estados Unidos, definirão essa imagem, e essa união, que é ilícita aos olhos de Deus, né? Porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vai criar opressão contra aqueles que não acreditam, não têm a mesma crença da igreja que estará no poder naquele momento. Existiu um decreto de morte, depois dessa lei, dessa imagem sendo formada, vai surgir um decreto de morte contra aqueles que não guardam e não seguem essas leis. 3 jovens não se ajoelharam diante da imagem. Isso é representação daqueles que permanecerão fiéis e não se ajoelharão, não se inclinarão diante da imagem da besta, ok? Então, nós temos a certeza de, primeiro, eu creio que não coloquei aqui, né? Aliás, eu coloquei sim. O que ainda vai ocorrer? Um tempo de grande tribulação. Daniel 3, a gente percebe que esses meninos foram ameaçados. Um livramento miraculoso. Eles não morreram, não foram queimados. Nos últimos dias, o remanescente fiel não sofrerá, não serão atingidos com as últimas pragas. Essa é a promessa e o que está escrito na palavra de Deus, depois deles de serem selados, né? Então, vejam que também, logo que ocorreu esse livramento miraculoso, né? Todos, naquele momento, abriram seus olhos e sua boca caiu, né? Ficaram boquiabertos e disseram, quem é esse Deus, o Deus desses jovens? Nos últimos dias, também em poucos instantes, em pouco tempo, a mensagem verdadeira, do verdadeiro dia de adoração, será enviado com uma intensidade muito grande que nós nem imaginamos, tá bom? Então, Daniel 3 tem muito a nos dizer a respeito de Apocalipse 13, inclusive algo relacionado com a marca da besta, o 666. Vamos adiante, ok? Em detalhes e com ilustração para a gente entender e assimilar muito bem. Quais são os personagens da história de Daniel 3? Nabucodonosor está representando a besta que surge da terra, os Estados Unidos. Esses sacerdotes que estão aqui do lado de Nabucodonosor representam a besta que surge do mar, que é um poder religioso, a figura do papado, ok? Os 3 jovens representam a igreja verdadeira, aqueles que vão se unir, né, e vão formar um remanescente final antes de Jesus voltar. Percebam que o mundo inteiro, todos os súditos aqui que estão mostrados nessa figurinha aqui, eles representam o mundo inteiro que será enganado.
ok? Ou pelo menos aqueles que não souberem da mensagem, tá? Haverá um decreto de morte devido a essa união entre o poder religioso e o poder político, e eles acionarão os soldados, os policiais, aqueles juízes que farão cumprir essas leis, ok? De adoração de um dia falso de repouso, ok? Vejam que aqui uma imagem de adoração falsa foi erguida, porque a imagem verdadeira não era para ser adorada e não era de ouro puro. Por isso que essa imagem é falsa, tá bom? E existem números de homem nas dimensões dessa estátua que são coincidentes com os números da marca da besta de Apocalipse 13. Na verdade, vocês estão vendo de que não existe coincidência nessas duas histórias, tá bom? Então, ali, inerente à consagração, surge um decreto de morte, e esse decreto, neste caso, e a diferença de Daniel 6, quando Daniel é enviado para a Cova dos Leões, esse decreto obriga para que as pessoas exerçam a religião, a crença, resultado da união do poder religioso e político, ok? Então, em primeiro momento, nós seremos obrigados a não exercer a nossa religião, e num segundo momento, seremos obrigados a exercer a religião da igreja e do Estado que estiverem no controle naquele momento, ok? Então, com essa história, e nós vamos explorar mais elementos dessa história também, tá? Agora eu vou conectar com uma história muito conhecida, a Torre de Babel, nessa coluna aqui da esquerda. Creio que todos vocês conhecem essa história. Ela foi construída depois do dilúvio e ela foi construída numa planície, ok? Da mesma forma que a imagem de Daniel 3 foi construída na planície de Dura. Assim, em Apocalipse 13, a última batalha ocorrerá num vale, numa planície, né? No vale do Armegido, uma tradução da palavra Armagedon, ok? Então, Armagedon não é um nome, é um substantivo que se refere ao último dia, aos últimos dias, à última batalha, a uma terceira guerra mundial. A palavra Armagedon vem da identificação de uma geografia, uma planície, um vale, neste caso o Vale do Armegido, tá? Olha as semelhanças, né? As obras humanas construíram uma torre. No caso da imagem de ouro, o rei mandou levantar. Um homem, né, ordenou criar uma imagem falsa de adoração. O que isso equivale a Apocalipse 13? A besta da terra ergueu uma imagem da besta que surge do mar, ok? Vejam como as histórias são super conectadas. Na história da Torre de Babel, há uma união dos povos. Havia uma única língua e essas famílias que falavam uma única língua se uniram. Formaram o quê? Um governo, uma sociedade com um único propósito. No caso de Daniel 3, os súditos estão reunidos, porque o rei mandou reunir esses súditos. Em Apocalipse 13, o que nos espera no futuro será um mundo globalizado, uma nova ordem mundial, um governo que terá uma única liderança política e totalmente conectado com a liderança religiosa, tá bom? Na história da Torre de Babel, eles se negaram a receber a destruição caso viesse um novo dilúvio. Ou seja, é uma rebeldia deliberada, é consciente. No caso de Daniel 3, nós vemos uma rejeição da sucessão, porque a imagem original afirmava que depois de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, viria um próximo reino, e um próximo, e assim sucessivamente. Então, Nabucodonosor, negando a revelação de Deus, ele se nega a suceder o próximo governante. No caso da história de Apocalipse 13, o mundo inteiro vai rejeitar a lei de Deus. Então, o tempo todo, Deus está sendo rejeitado nessas três histórias, através do castigo do dilúvio, através da sucessão dos reinos
e no caso de Apocalipse 13, a sua lei, tá bom? Em especial o segundo e o quarto mandamento, tá bom? O que é o resultado físico visível na história de Babel? A construção de uma torre. No caso de Daniel 3, eles constroem uma imagem, uma estátua. Provavelmente, pelas dimensões que são colocadas em Daniel 3, a estátua de uma figura humana não poderia ter essa altura, tá bom? Porque seria 10 cabeças, 10 vezes a largura da estátua. Isso seria muito desproporcional. Então, é bem provável, alguns estudiosos afirmam, que essa estátua de uma figura humana tenha sido colocada em cima de uma pirâmide ou uma torre, para que a altura total fosse de 60 côvados, ok? Então, isso tem tudo a ver com o formato que os arqueólogos consideram que a Torre de Babel tenha tido, que era mais ou menos aqui, né, na figura esquerda, e aqui vocês veem uma figura piramidal mais ou menos parecida, tá bom? Como vocês estão vendo, nada é coincidência entre essas duas histórias. Quem está por trás é o inimigo das almas, né, Satanás. O que vai representar essa construção? Eu não estou afirmando, mas é apenas um ponto em coincidência, né? Nós já temos hoje uma torre que representa, né? É um símbolo da união das nações, né? As Nações Unidas, a sede fica em Nova York e já existe uma torre para isso. Nós não estamos dizendo de que o centro de adoração vai ser em Nova York, que vai ser, as pessoas vão se ajoelhar diante dessa torre, desse prédio, não é isso. Mas estamos só dizendo de que o símbolo já está pronto, né? Povos se unindo em busca da paz. Isso é bom, isso é ótimo. Evitar a guerra, isso é perfeito. O problema está que por trás dessa união futura, né, mais intensa, em busca de paz, né, para todos, haverá um engano que será uma falsa adoração, tá bom? Então, e apenas comentando bem rápido o que está ocorrendo hoje, né? A sociedade inteira vai clamar pela paz e por uma liderança mundial, justamente vendo as atrocidades de uma guerra nos nossos dias e um cenário bélico ainda ficando mais crítico, né? Então, é justamente nas crises, através de uma guerra, que nós, como sociedade, vamos clamar por uma paz mundial e global, tá bom? Então, aqui tem uma pergunta muito interessante. Qual é o significado de Babel, que deu origem à palavra Babilônia também? Babel, na linguagem original, representa portal a Deus, né? Então a pergunta é: qual Deus estava sendo adorado? Os estudiosos também acreditam que em cima da Torre de Babel tenha sido colocada uma imagem de adoração. Então, não era uma construção civil apenas, era uma imagem, um edifício que definia o engenho humano, né? O melhor da engenharia daquela época e alguma divindade sendo representada em cima, né, dessa torre. Então a pergunta é: qual divindade estava sendo adorada, mesmo que seja, né, o próprio engenho humano, se eles estavam construindo algo contra os desígnios de Deus? Deus tinha falado: não virá nenhum dilúvio, não castigarei novamente o homem, e eles deliberadamente estavam desobedecendo e, sabendo que estavam desobedecendo, estavam dispostos a receber um dilúvio e já tinham um plano para fugir das águas, né? Então, o que vai ocorrer no futuro é um plano premeditado de pessoas que sabem que está indo contra a lei de Deus, mas que eles têm um propósito, tá bom? De promover a adoração daquele que, na verdade, é o mentor dessas três histórias, né? Quem deseja receber a adoração no final. Não é o papado, não são os padres, não será uma imagem, um prédio, e sim o inimigo das almas, Satanás. Porque ele sempre se esconde através de figuras, filosofias, através do engano, né? Então,
o plano dele é substituir ou se colocar no lugar de Deus. Então, para qual Deus a porta, né, da Torre de Babel apontava? Para qual Deus a imagem de Daniel 3 apontava? Para qual entidade, né, vai apontar uma lei de adoração falsa, de Apocalipse 13? Para Satanás, nos 3 casos, tá bom? Então, tudo isso é embasamento para nós entendermos da melhor maneira a marca da besta, e vocês vão entender por quê. Aqui nós temos uma que eu gosto muito de apresentar quando a gente estuda Daniel 3. Qual é a diferença entre fé e fideísmo? Nós vemos aqui que as pessoas que estavam ao redor desses 3 jovens se ajoelharam. Eram crentes, algumas delas, talvez outras não eram, mas pela força da pressão e da ameaça de morte, eles se ajoelharam. No final dos dias, se o problema, né, do grande conflito será resolvido por uma questão de adoração, quer dizer que todos serão crentes, crentes de um engano, mesmo que cientes ou inconscientes, acreditarão no estabelecimento de ordem através de um poder político religioso, né, uma confiança de uma paz mundial depositada em líderes mundiais, globais. A questão aqui é qual é a diferença entre fé e crença, né, ou fideísmo. A diferença é que fé, a verdadeira fé, permite que a divindade possa decidir o fim da história. Neste caso, os 3 meninos disseram ao rei Nabucodonosor: nós não nos ajoelharemos diante dessa imagem, porque nós sabemos que o nosso Deus não aprova nós nos ajoelharmos diante de outra imagem a não ser Ele, pois Ele é o único Deus verdadeiro. Mas se não, né, se Ele não nos livrar da fornalha, então mesmo assim nós não nos ajoelharemos. Ou seja, eles estavam dispostos a deixar a Deus decidir o destino deles, seja eles se queimando na fornalha ou sendo libertos, tá bom? Então a soberania de Deus não é questionada quando nós possuímos fé verdadeira. Não são pelos nossos problemas, não é pelas nossas dificuldades que nós devemos desistir da nossa fé. O maior exemplo disso é Jó, Jesus e outras pessoas, né? Que não desistiram do Deus verdadeiro por causa dos problemas que estavam ao nosso redor. Então, nos últimos dias, não será diferente. Haverá uma ameaça, um decreto de morte contra a nossa integridade. Qual outro melhor exemplo de fé verdadeira, senão o próprio Filho de Deus? Ele disse, Senhor, né, parafraseando as palavras dele no Getsemane, a dor está muito intensa, estou sofrendo muito, estou sentindo o peso do pecado da humanidade toda, mas eu gostaria que tudo isso passasse, mas que não seja feita a minha vontade. Todavia, que seja feita a tua vontade. Ele foi o maior exemplo de submissão. Apesar de não querer todo esse sofrimento, pois era ser humano, né? O Filho de Deus ali, ele deixou o Pai exercer a soberania dele, de decidir qual seria o fim dessa jornada do Via Crucis, né? Então, complementando essa questão, qual é a diferença entre fé e fidelidade e fideísmo, né? A fidelidade é uma característica inata da verdadeira fé. De forma que nós poderíamos definir a fé através de uma comparação muito simples, né? Fé é uma moeda de 2 faces. Por um lado, nós temos a verdadeira certeza, a convicção de que Deus pode tudo, e o outro lado da moeda seria a fidelidade. Fé é pedir a Deus com toda certeza que Ele pode te atender, porque Ele pode tudo, mas fidelidade é continuar acreditando nele e do lado dele, mesmo que ele não resolva atender às nossas expectativas. Esses jovens estavam dispostos a entregar a sua vida e deixaram a Deus decidir. Mesma coisa fizeram os cristãos no Coliseu Romano. Que interessante, né? Deus não
decidiu salvá-los dos leões. Por um propósito, milhares de outros cristãos se converteram. Neste caso, Deus decidiu salvar esses jovens e milhões, centenas ou milhares de pessoas conheceram num instante só quem era o Deus verdadeiro. Então, no final dos dias, embora aparecerá uma lei que vai configurar uma falsa adoração, não será por legalismo, não será por fundamentalismo, por extremismo, por ser muito rígido com o exercício da nossa fé, não será nada disso. Será uma questão de fé, porque nós adoramos aquele que nós conhecemos e aquele que nós confiamos. E a nossa fé será exercida dessa maneira no futuro, tá bom? Então, tudo isso está conectado com o que nós estamos estudando. Muito bem, ainda falando na questão das leis, né? No passado, Babilônia estabeleceu uma lei de falsa adoração. A gente acabou de ver aqui. A Medo-Pérsia também fez o mesmo com Dario, né? O que está descrito em Daniel capítulo 6. Roma também estabeleceu leis de perseguição aos cristãos, né? Então, é comum que quando o inimigo se alia com os poderes políticos, ele se usa desses poderes para criar leis para depois perseguir os filhos de Deus. O objetivo é duplo: receber adoração e, segundo, perseguir os filhos de Deus que configuram a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Tá bom? Então, por isso que nós voltamos e nós falamos, se os Estados Unidos no futuro, como está profetizado em Apocalipse 13, vão erguer uma imagem de falsa adoração, a pergunta é como é que um país livre, né, que surgiu com os fundamentos da liberdade de expressão e liberdade de culto, vai um dia promover um sistema falso de adoração, ok? Então, nós estamos vendo mudanças, nós estudamos a respeito disso, desse país que está aos poucos minando a liberdade dos seus habitantes. Então, precisamos lembrar que uma democracia que caracteriza os Estados Unidos, eles pregam a democracia no mundo afora, né? Uma democracia é boa enquanto não toca em questões religiosas ou de fé. O Estado deve ser, por definição, laico, né? Não tem que ter uma religião oficial. Em assuntos de fé, não deve mandar a maioria mais influente, mais poderosa, seja lá o que for. E o que deve primar é a consciência individual. Cada um dos seus habitantes tem que ter a liberdade de exercer a religião que quiser. E esse foi um dos motivos que levou os Estados Unidos ao sucesso, né? Mas hoje eles estão indo por uma jornada diferente. Então, uma democracia se converte em ditadura, porque vai obrigar, né, a uma falsa adoração, se a maioria ou poucos influentes e poderosos mandarem sobre questões de religião e fé. E isso está começando a ocorrer nos Estados Unidos. Os grupos religiosos mais influentes são protestantes. E esses grupos, eles têm interesse político e estão, lógico, querendo barrar o avanço da linha mais liberal, da linha menos conservadora, né, da linha mais socialista, comunista, como eles chamam, e através disso estão usando os púlpitos das igrejas para promover discursos políticos, né, de cuidar da família, dos valores, e assim os seus legisladores que surgiram com base nesse voto, né, cristão protestante, estão levando essas reivindicações para o Congresso. Então, a separação do Estado e da igreja já começou errado quando em algum púlpito dessas igrejas, né, mesmo que cristãs ou evangélicas, alguém, mesmo que seja um líder religioso, comece a fazer campanha política, né? E isso cada vez mais é notório. Inclusive, eu vi um vídeo semana passada onde um candidato, não sei se já é deputado, senador, um representante, né, dos Estados Unidos, ele declaradamente na sua campanha ele tem interesse de unir as igrejas com o Estado, porque ele disse que os Estados Unidos surgiram num contexto protestante e as famílias, os valores levaram esse país ao que ele é hoje, né?
Então, isso está cada vez mais no dia a dia, né? Apocalipse 13:16. Feito todo esse contexto, nós vamos voltar ao texto bíblico. O que esse poder faz? A besta, né, que surge da terra. Neste caso, perdão, é a besta que surge da terra que vai facilitar e promover o surgimento dessa imagem. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, tá bom? Vamos falar do sinal. Até porque sinal, marca são sinônimos, ok? Então vamos analisar essa palavrinha, sinal. Vamos usar uma história de novo do passado, tá bom? Quem acompanhou conosco a classe bíblica sobre as profecias do Gênesis vai encontrar um vídeo, um estudo falando só sobre esta história entre Caim e Abel. Um conflito de adoração, ambos eram crentes, ambos eram irmãos de fé, ambos estabeleceram altar de sacrifício, um estabeleceu do jeito que Deus pediu, de acordo com como ele tinha pedido, né? Isso configurava a verdadeira fé de Abel, sacrificou um cordeirinho. O outro irmão ofereceu o melhor de si, mas não o suficiente para salvá-lo, porque uma beterraba, uma melancia, o melhor fruto da terra não poderia salvar ele dos seus pecados, né? Então, quando há desvio do que Deus diz, nós não encontramos salvação. Simples assim. Não é obedecer a Deus porque Ele manda e nós que obedecemos. Não, porque nós somos beneficiados obedecendo a lei dele, né? Não há como encontrar salvação se nós adorarmos o dia do sol. Simples assim. Por quê? Porque o sol indiretamente está sendo venerado, porque o segundo mandamento nos pediu para não venerarmos nada do que foi criado, né, no universo, né? Se o sol foi criado por Deus, nós não precisamos homenagear, mesmo que seja supostamente a Jesus Cristo, né, porque ele ressuscitou naquele dia, não precisamos nos desviar do que Deus propôs na sua lei. Então, aqui nós vemos novamente que as obras são reflexo da verdadeira fé e da fidelidade. Não são as obras que vão salvar os crentes, né? Mas as suas obras vão refletir a fé que eles possuem. Obedecer a Deus, custe o que custar, ou aos homens. Caim, o interessante disso tudo é que, e a história se repete, né? Um conflito de adoração. Caim recebeu uma marca, um sinal para que nenhum homem pudesse matá-lo. Perceberam? Quem entregar tudo do melhor, tudo de si, mesmo sendo cristão, porém desviado um pouquinho só da verdadeira adoração, receberá uma marca, um sinal. Caim adorou a Deus da maneira que ele entendeu que seria melhor, e Abel adorou a Deus da maneira que Deus pediu. Isso fala muito ao meu coração. Será que hoje eu estou adorando a Deus da maneira que eu acho? Dando o melhor de mim e dizendo ainda, Deus vai entender, Deus vai me receber, Ele é muito amoroso, Ele vai se agraciar com o que eu estou oferecendo para Ele. E aí eu começo a oferecer nesse altar, né, a minha maneira de falar, de cantar, de vestir, de comer, de viver a minha vida, porque todo o estilo da minha vida representa a minha adoração ao Deus, né? Então, por causa desse pensamento tão simples, né, milhares de pessoas são enganadas. Primeiro, elas não conhecem qual é a maneira que Deus nos pede que nós adoremos ao nosso Deus. E segundo, algumas, mesmo conhecendo, elas justificam os meios por causa do fim, né? E entre o adorador e o adorado, né, Deus, os meios não interessam. Pode ser de qualquer maneira, pode ser do melhor nosso, pode ser, enfim, de diversas maneiras. Aí nós envolvemos o quê?
nossa liturgia, nossa música, nossa vestimenta, etc, etc, né? Então, Deus é um Deus de ordem, tem todos os detalhes para ele ser verdadeiramente adorado. Vamos nos lembrar desses elementos que nós estamos falando. Uma besta que surge da terra, do mar, uma besta que surge da terra, que recebe a autoridade da besta, né? Que surge da terra, que é um poder religioso. No início, este poder, os Estados Unidos, que tem 2 chifres como de cordeiro, né? Representando Jesus, aspectos positivos, a liberdade de expressão e a liberdade de culto, ele promove uma liberdade, tem características positivas, tá bom? Porém, com o passar do tempo, esse animalzinho, né, essa besta, na profecia bíblica de Apocalipse 13, começa a falar como dragão. Isso significa que começa a criar leis. Como é que uma nação fala? Criando leis. Então, a liberdade começará a ser restringida nos Estados Unidos quando essa nação começar a criar leis ou favorecer os evangélicos que têm interesses políticos, né? Ou aqueles cristãos que estão simpatizando com os políticos desse país. Quando isso ocorrer, os próprios americanos, o país, os Estados Unidos, criarão uma imagem, não é a besta verdadeira, é uma imagem, ou seja, é uma ilustração de quê? De um poder retirando a liberdade dos seus habitantes para adorar algo criado pelo próprio homem, tá bom? Então, essa união configura a imagem. Os Estados Unidos, o que eles farão? Como eles são os líderes do mundo, eles vão influenciar o mundo inteiro e pouco tempo depois que nos Estados Unidos surgir um decreto de adoração do domingo, o mundo inteiro copiará a influência dos Estados Unidos e ali o dia do sol, o dia do papado, o dia, né, que Deus não colocou na sua lei, será guardado pelo mundo inteiro, já globalizado, já sob a liderança político-religiosa de apenas um líder, tá bom? Então, algo muito simples de entender. O fruto da imagem da besta é a sua marca, tá bom? Não existe a marca sem existir a imagem. Primeiro surge a imagem, ou seja, primeiro surge uma lei nos Estados Unidos de guarda do domingo, para depois surgir no mundo inteiro essa mesma adoração. Então, ali, decorrentemente e automaticamente, surgirá a marca da besta, que nós vamos definir com mais claridade daqui a pouco, tá bom? Então, aqui a imagem deixa de existir e a própria besta, ela assume a sua ferida totalmente curada e ela volta com poder e força, né, para perseguir os filhos de Deus que estarão firmes e fiéis diante da observância do verdadeiro dia de adoração, o sábado, tá bom? Então, para ficar muito claro, na verdade, a gente aqui retirou, né? Quem está por trás dessa besta aqui, você se lembra do estudo passado, é o dragão. Então, se você seguir uma linha de transmissão, né, de autoridade, quem está transmitindo a autoridade? O dragão para esta besta, esta para esta muda de fala, esta vai influenciar o mundo todo. Então, em última instância, o dragão está escondido e atrás de todos esses poderes para colocar a sua marca, ok? Então a besta é apenas um instrumento pelo qual o inimigo está querendo colocar a sua marca em todos os habitantes deste mundo, ok? Vamos falar então o que seria. Vamos lembrar que a marca é da besta que surge da terra. A marca não é da besta que surge. Perdão, eu falei errado, me desculpa, vou refazer a frase. A marca é da besta que surge do mar, ou seja, a marca é do poder religioso. A marca não é da besta que surge da terra, que representa o poder político, tá bom? O que acontece é que, como a influência do poder político é maior,
esse poder político vai estabelecer a imagem para colocar a marca da outra besta no mundo inteiro, ok? Então, como esta besta que surgiu da Terra está recuperando as suas forças e esta outra já está com a sua força totalmente, né, no seu auge, então ela, recebendo a autoridade da primeira, estabelece essa imagem para colocar a marca, tá bom? Então eu sei que fui adiantando, fui falando já repetidas vezes, mas a marca se trata de uma lei religiosa, ok? Se é da besta, então tem que ser uma lei religiosa do poder papal. Então, tem que ser uma lei católico-romana, que vai restringir a verdadeira adoração, pois vai promover a falsa adoração. Tá bom? Então, por que tem que ser uma lei? Porque este poder vai falar como o dragão. Deus, oposto ao dragão, nos deixa livres de exercer a nossa, a nossa escolha, mesmo que seja rejeitado. Então, a base do amor é a liberdade. Deus nos ama tanto que ele preferiu enviar o seu filho para morrer por nós do que nos obrigar a guardar as suas leis. E entendendo o seu amor, nós podemos guardar as suas leis em agradecimento e em reconhecimento à sua autoridade. Já o dragão, não. Como ele não consegue convencer pelo amor, não consegue convencer por o argumento dele, ele vai usar o quê? A força, a coesão e o engano. Por isso que esta fala, é a palavra-chave aqui, define como uma nação se expressa, né, através das suas leis. E como a marca não é dos Estados Unidos, essa fala, essa lei tem que ser da primeira besta. Então, por isso nós chegamos à conclusão de que essa marca se configura como uma lei religiosa católica de adoração falsa, tá bom? Então, a segunda besta ergue uma imagem da primeira, ok? Então, a marca, essa lei, é imposta mediante a ação e influência dos Estados Unidos, como eu estava até aqui comentando, tá bom? Então, só quando há união de Estado e Igreja que se cria uma lei que persegue aos supostos hereges, ou fundamentalistas, ou radicais, ou extremistas, etc. Tá bom? Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos entender o que significa isso, né? Surgiu uma lei, alguém não vai obedecer. O que ocorreu no passado? Se Daniel não deixou de orar ao Deus verdadeiro, foi lançado na cova dos leões. Os 3 jovens não se ajoelharam diante da imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Neste caso e futuro, se não cumprirmos a lei de adoração, de falsa adoração, nós não poderemos comprar ou vender, ok? Porque um sistema global, né, político-religioso terá sido estabelecido naquele momento, ok? Então passei um pouco rápido aqui, vamos comparar aqui, vamos seguir uma linha de raciocínio. Talvez nós não consigamos apresentar todo o estudo hoje, mas creio que não haverá problema, para que todos nós tenhamos certeza por onde nós estamos caminhando. O raciocínio aqui é muito simples, né? Existe o verdadeiro e existe o falso. O verdadeiro sempre surge primeiro. Um raciocínio muito simples. Não existe a nota falsa de R$ 4, porque não existe a nota verdadeira de R$ 4. O pessoal só vai criar nota falsa de 100, R$ 200, porque a nota verdadeira de 100, R$ 200 existe, ok? Então, aqui à direita, nós encontramos o que é verdadeiro, o que é de Deus. E aqui à esquerda, nós encontramos o que é falso. Então, o que nós vamos fazer?
usando essa analogia de falso e verdadeiro, como é que uma pessoa consegue reconhecer uma nota falsa? Estudando todas as versões de notas falsas que vêm e surgem na praça, ou estudando até nos mínimos detalhes como é a nota verdadeira? O fato é de que os especialistas, né, que reconhecem quais são as notas falsas, eles não estudam as falsas, eles estudam as verdadeiras. O material, a textura, a cor, se existe uma parte que é transparente, se não, o símbolo, etc. De maneira que eles conhecem com tantos detalhes a nota verdadeira que quando eles recebem uma falsa, eles identificam na hora. Então, nós vamos, a partir desse momento, trabalhar, né? Depois vamos dar a martelada final, né? Para definir o que é a marca da besta. Nós vamos trabalhar com o que é verdadeiro agora, tá bom? A gente não adianta falar assim, é um sistema falso de adoração, se nós não mostrarmos o verdadeiro. Quando você identificar o verdadeiro, você vai reconhecer imediatamente, né? Com base nessas histórias que a gente está falando, qual é o falso. Tá bom? Então vejam que Deus tem uma igreja, uma mulher pura, Satanás tem uma prostituta, uma mulher impura. Deus tem uma nova Jerusalém, Satanás tem uma grande Babilônia que engana. Deus tem um trigo, né, uma seara que está ficando madura, e Satanás tem as uvas que serão pisoteadas no lagar, né, quando serão destruídas, representando os ímpios. Deus tem o seu filho, representando o cordeiro, e Satanás tem o dragão, né? Tem bestas que ele se usa para enganar as pessoas. E ali, entre parênteses, está o capítulo de Apocalipse, onde são apresentados esses elementos, verdadeiro e falso. De forma que Deus tem o selo de Deus, selo é uma marca, é um sinal também. Até porque selo, marca, sinal são sinônimos, tá? Então, Deus tem um verdadeiro selo e Satanás tem uma falsificação. Tem a marca dele, a marca do que vai ser colocada através dessa besta, tá bom? Então, vamos falar rapidamente do selo de Deus. O próprio Apocalipse vai dizer para nós, né? Dizendo, não danifiquemos a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado, até que tenhamos colocado uma marca, né? Nas suas testas, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, e todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui há uma identificação da igreja verdadeira, né? Da mulher pura, e que eles serão selados, eles receberão uma marca. Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, um número simbólico, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Que interessante, né? Aqui aparece a testa. Satanás vai colocar a marca, né? A besta vai colocar a marca na testa das cabeças das pessoas. Deus também tem um selo que coloca nas testas, nas cabeças dos seus filhos. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm as suas testas o selo de Deus. Um texto de Apocalipse 9:4, reforçando que Deus tem o original, um selo, uma marca que será colocada na cabeça dos seus filhos. Tá bom? Então, dito isto, vamos voltar a Apocalipse 13:16 e vamos analisar. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal. Agora vamos analisar o que é na sua mão direita ou na testa, já que estamos falando disso. O que representa isso, tá bom? Para a gente não pegar o caminho errado. Sempre analisando primeiro o original, né? O que surgiu primeiro. O que representa a testa e a mão? A mão direita, né, e a testa representam na Bíblia a obediência à lei de Deus. No Antigo Testamento, Deus ordenou ao seu povo que os seus mandamentos fossem colocados na mão. Aqui tem uma ilustração de um rabino. Vejam que ele tem uma fita que ele está amarrando a lei, né, a Torá, a sua mão
e ali estão os mandamentos na sua mão. E ele lê constantemente, não para decorar, mas para ele se lembrar e para ele não pecar, não desobedecer à lei de Deus. Então, a mão representa a ação, né? Porque a nossa mão realiza, né, obras. E a testa representa o pensamento, né, o raciocínio lógico. Então, Deus quer dos seus filhos a submissão às suas leis por amor. Porque a lei de Deus reflete o caráter dele. Deus é amor, Deus não mente, Deus não rouba, Deus não adultera, Deus é fiel a nós, embora nós sejamos, né, adúlteros para com Ele, quando nós nos desviamos e vamos a adorar deuses, outros deuses. Deus não mente, não levanta falso testemunho. Percebem que a lei de Deus é declaração clara do seu caráter. E por isso ele quer que nós reflitamos o caráter dele e sejamos semelhantes a ele, tá bom? Então, em ação, não apenas em pensamento, né? Porque quem ama demonstra com ações a sua fé, a sua confiança e o seu amor. Nós não obedecemos nosso pai para receber a herança, né? Aqui na terra. Nós obedecemos nossos pais porque nós o amamos, porque eles nos amaram primeiro, né? Então, da mesma forma, nós não guardamos a lei para agradar ou barganhar ou receber alguma bênção de Deus. Nós obedecemos porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Simples assim, tá? Então, vejam, vamos entender sempre o propósito maior que está no Antigo Testamento. Deus falando para Israel através de Moisés. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás. Qual é a fonte da motivação? O amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás, como ilustração do rabino, por sinal, por marca, por selo, na tua mão, e te serão por frontais. Frontais aonde? O que se encontra entre os nossos olhos? A nossa mente, a fonte da nossa decisão, né? Do nosso raciocínio. Perceberam? Deus pediu para colocar as suas leis na mão e na nossa mente. Êxodo 13, 8 e 9 diz: E naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, por marca, sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, ou seja, na tua cabeça, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, por enquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Perceberam que um dos motivos pelos quais nós guardamos a lei de Deus é porque Ele nos retirou do Egito? Existem dois. O primeiro é porque Ele nos criou e em 6 dias Deus fez o céu e o mar e a terra, né? E no 7º dia nós nos lembramos. E um outro motivo é que nós nos lembramos naquele dia de verdadeira adoração que nós saímos do Egito, nós fomos libertos da ignorância e do pecado, né? Então, no Apocalipse, nós vemos que o selo de Deus é aplicado apenas na testa e não na mão. Nós vamos entender isso também até o final do nosso estudo. Quem sabe, eu acho que na semana que vem. O selo de Deus é apenas aplicado na testa. Ok? Quais são as referências? Estão aqui, de Apocalipse. Por outro lado, o inimigo vai usar o quê? A testa e a mão. Ele vai imitar Deuteronômio, Êxodo, e nestas referências vocês encontram que a marca da besta é aplicada na testa e na mão. Vamos entender por que dessa diferença também, ok? O que a testa, a cabeça, a fronte simbolizam ou representam? A mente, a vontade, a nossa decisão livre, espontânea,
e, em resumo, representam o nosso caráter, né? Como Romanos 7:25 diria, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com a nossa mente, entendendo que ela é boa para nós, nós servimos a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ok? Então está muito claro, a mente representa a nossa decisão livre de obedecer a lei de Deus porque faz sentido e é o melhor para nós. O próximo. O que representa a mão? A mão representa o esforço, o trabalho, a realização, a conveniência, né, do trabalho, a ação, tá bom? É através da nossa mão que nós cultivamos, trabalhamos, obtemos o nosso sustento, né, o símbolo desse resultado. Eclesiastes 9:10 diria, né, tudo que quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque a mão representa as nossas forças. Então, mente e ação envolvidos na guarda da lei de Deus. Então, vamos falar dentro dessa questão. Qual é o selo de Deus, para que nós consigamos identificar a marca? O selo de Deus nós poderíamos fazer o trocadilho, né? Sem problema nenhum de errar. Nós poderíamos falar o selo da besta e a marca de Deus, porque ambos são sinônimos. Não haveria problema em a gente trocar as palavras, mas nós não vamos fazer porque o texto bíblico está assim escrito. Mas para efeitos de aprendizado, ambos representam um sinal, tá bom? Tanto para os filhos de Deus quanto para os ímpios. O que diz Isaías 8:16? Liga o testemunho, sela a lei. Que interessante. Isaías está dizendo que a marca, o selo, está na lei. Ok? O selo de Deus, que é o verdadeiro, o original, não é a falsificação da marca da besta, está na lei, entre os meus discípulos. Cânticos 8:6, né? O Cantares. Põe-me como selo sobre o teu coração, como marca sobre o teu braço. Está se referindo à lei de Deus. Então vamos adiante. Aonde se encontra o selo de Deus? Na lei de Deus. Vejam aqui o que diz Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. O que Apocalipse está fazendo aqui? Nos lembrar da criação e nos conectar com Gênesis. Se um selo define alguém que tem uma autoridade, que tem um título e que tem um lugar geográfico por onde ele exerce essa autoridade, nós precisamos identificar na lei de Deus um dos seus mandamentos que definam esses três elementos. Ok? Gênesis 1:1, o que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis nos ajuda a identificar que o nome é Deus, né, o Pai, o título é Criador e ele governa sobre o universo, porque ele o criou. Apocalipse 10:6 está nos dizendo, né? Deus é Criador, ele criou os céus e a terra. Então, o selo de Deus está identificado no Gênesis quanto no Apocalipse, tá? E entre eles, né? Na Bíblia também. Em qual lugar da lei de Deus se encontra, então, o selo de Deus? Vejam, Êxodo 28:11 diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Identificamos quem? O nome, né? O título da autoridade. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, aqui se identifica ele como Criador, né? Fez, criação,
O Senhor o quê? O que que ele fez? O seu campo jurídico, né? A sua jurisdição está estabelecida aqui. O universo, né? Os céus e a terra. O mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Conclusão, o selo de Deus se encontra na lei. Se analisarmos os 10 mandamentos, qual dos mandamentos identificam o título, a autoridade e a jurisdição? Apenas o quarto mandamento, da maneira que nós limos aqui. O quarto mandamento, Êxodo 28 a 11. Ok? De maneira que o selo de Deus é o sábado. Vocês querem ver alguns textos bem rapidamente? Porque ele é uma marca, um sinal? Ezequiel 20, 12 e 20. Deus falando para Ezequiel. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se nós não guardamos o sábado, nós nos esquecemos quem nos fez. Nós nos esquecemos quem nos retirou do Egito. E nós nos desviamos dos seus caminhos. Há um propósito maior, né? Ao cumprirmos a lei de Deus. Ok? Acho que ocorreu aqui um problema. Só um minuto. Acho que a apresentação está com um problema aqui. Eu vou abrir ela novamente, rapidinho. Por favor, me deem um minuto. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Tá bom, então me deem só um minuto que eu vou voltar a abrir. Tudo certinho. Tá bom. O pendrive, ele se desconectou automaticamente. Estou abrindo aqui novamente. Ok. Ok, vou compartilhar novamente. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Estão vendo? Estamos. Perfeito, obrigado. Então vamos entender ainda dessa questão de entender o verdadeiro em primeiro lugar. Qual é o propósito de Deus ter criado um mandamento para poder colocá-lo como sinal entre eles e seus filhos? Vamos fazer uma analogia bem rápida. O sol foi criado para que a terra tivesse vida, sim? Não foi a terra criada para que o sol existisse, ao contrário. O sol, Deus criou o sol para que nós tivéssemos luz, calor e a fotossíntese fosse processada, né, nas plantas e nós tivéssemos alimento, né? A nossa cadeia alimentar seria toda quebrada se o sol não existisse, porque nós dependemos, em última instância, da fotossíntese. Então, na relação de causa e efeito, o sábado, o sétimo dia, foi criado para o homem. E não foi o homem criado para o sábado. Então, qual é o benefício que o sábado nos traz? Bênção, santificação e descanso ou repouso, tá bom? Então, Jesus mesmo disse, né, que o sábado foi criado por causa do homem, para oferecer a ele um descanso semanal, uma bênção e uma santificação. Creio que, de novo, eu perdi o contato com o pendrive. Um problema técnico aqui. Me desculpem, não tinha ocorrido isso aqui antes. Vocês perderam a imagem, né? Novamente? Sim. Tá.
coisa está ocorrendo aqui com o pendrive. Vamos tentar de novo. Não vou encostar nele mais, talvez tenha sido isso. Ok, já abriu o arquivo aqui, está carregando. Ok, compartilhando novamente. Estão vendo? Sim. Ok, desculpem por esse, está fora do nosso alcance. Vamos ver as palavras, nós já estamos terminando o nosso estudo, tá bom? Nós vamos acabar dividindo em duas partes, tá bom? É todo esse fundamento necessário para nós entendermos o que representa essa tríplice, né? Representação dos 6, 666, tá? Nós veremos isso, a conclusão do nosso estudo na semana que vem. Mas vamos terminar com as palavras de Cristo. O que ele disse a respeito da lei de Deus? Ele foi muito claro, né? Muito explícito. Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Ok? Então, nós vimos até aqui qual é o verdadeiro dia de adoração, qual é o selo de Deus colocado na sua lei, representação do seu caráter. E eu gostaria só bem rapidamente, me lembrei quando fez muito sentido para mim o sábado, né? Porque quando criança, às vezes a gente vai para a igreja, guarda o dia da família que o pai nos ensinou, mas não fazia sentido até o momento em que o Espírito Santo tocou o meu coração e fez sentido para mim, né? Como engenheiro, eu vejo que nós temos as digitais de um produto, seja ele qual for, quando nós analisamos como ele foi concebido, né? Quando nós olhamos para o nosso corpo, para a natureza, para a criação, nós vemos as digitais de um criador, ok? Então, quando nós seguimos o manual estabelecido pelo engenheiro, né, pelo criador do universo, nós vemos de que há uma harmonia, há um resultado, né? Saindo fora do manual, nós vemos que estragaríamos nosso carro, nosso equipamento, nossa TV, seja qual for ele o produto. Então, quando nós focamos para a questão do sábado, nós vamos entender por que tem que ser o sábado e por que não pode ser outro dia, por que não pode ser a sexta, na quarta, na segunda, ou por que não pode ser o domingo. Porque Deus escreveu com o seu dedo nas duas tábuas da lei. E como ele não muda e como ele não erra, esse dia não deveria e não poderia ser alterado, a não ser por aquele que é inimigo de Deus. Tá bom? Então, quando nós nos distanciamos da sua lei, nós sofremos as consequências. Veja um exemplo, né? Mentir, roubar, levantar falso testemunho, se ajoelhar diante de imagens. Quando nós admiramos mais a imagem do que o Deus verdadeiro, a gente se reduz, né? Como ser humano, como crente, como adorador. Quando nós temos a possibilidade de guardar o verdadeiro dia, e creio eu que vocês já têm experimentado isso, né? Com experiências diferentes, vocês recebem bênção, alegria, a família, o trabalho, tudo fica mais equilibrado, né? A mente, o corpo e o espírito. Então, nessa perspectiva, e muito rapidamente, né, e muito resumida, nós não estamos estudando sobre o sábado, mas eu apresentei aqui as características da nota verdadeira, que surgiu primeiro. Na semana que vem, nós vamos identificar a nota falsa e como ela vai surgir e como Daniel 3 tem detalhes
que se conectam com o 666 de Apocalipse 13, tá bom? Não perca nosso estudo para você saber se é um chip, se é como vai ser colocada essa marca, e quando, se isso já chegou, se já está em vias, se é uma moeda digital, como vai ser tudo isso, tá bom? Vamos analisar e vamos conversar sobre tudo isso. No momento, então, eu faço um convite que você continue tendo o desejo de estudar a palavra de Deus, porque Deus quer se revelar a você e mostrar as verdades. Vamos terminar com uma oração. Oremos. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que têm interesse em aprender a tua palavra, a tua verdade. Obrigado, Senhor, por me permitir ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Obrigado por esse momento que nós podemos ouvir a tua voz e aprender com as tuas verdades. Abençoa esse grupo, as nossas famílias, as pessoas que nós representamos e que nós possamos sentir a alegria de conhecer mais a tua palavra e mais o teu amor. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vou terminar a gravação. Amém. Amém.